na ministração dessa palavra, para que você possa receber e entender o que Deus quer mostrar para você. Quem trouxe a Bíblia, mais uma vez, vou pedir que você abra em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. E vamos ver o texto quando o Senhor formou o ser humano do pó da terra. A Bíblia diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quem pode dizer comigo, fôlego de vida? E o homem se tornou um ser vivente. O que o homem se tornou? A versão RA diz alma vivente, certo? Coloque a versão revista atualizada, para que todos possam ver, onde a palavra do Senhor diz: quando Deus sopra no barro, era apenas barro, era apenas pó, mas Deus formou o corpo, e depois que Deus sopra o fôlego que é de vida, diga comigo, vida, a Bíblia diz: então o homem se tornou alma vivente. O que o homem se tornou? Alma vivente. É o mesmo texto, Gênesis 2, versículo 7. Aí a Bíblia ensina de que é muito interessante isso, queridos, é muito importante. Todo mundo aqui tem uma alma, graças a Deus, né? Mas a Bíblia nos mostra de que a nossa alma, ela é tendenciosa a tanto a carne como as coisas do Espírito. A minha alma, ela pode tanto me atrapalhar, como também pode me ajudar. A minha alma pode bendizer a Deus, conforme diz o Salmo: bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Ou a minha alma pode entrar num movimento de depressão, de tristeza, e tentar impedir meu comportamento, de minhas atitudes de avanço e de progresso. É importante a gente perceber que a alma humana, ela veio à existência a partir do sopro de Deus. Enquanto não havia o sopro de Deus, não havia a existência da alma humana. A alma é a sede dos seus pensamentos, a alma é a sede dos seus sentimentos, e a alma é a sede das suas decisões, das suas vontades. Então tudo que envolve pensamentos, sentimentos e vontades, todas essas coisas estão sediadas dentro da alma humana. Mas a Bíblia diz: havia só um corpo, havia só um casco, e agora vem o Criador, sopra o que está de dentro dele, coloca agora para dentro do corpo, e aquele corpo passa a ser, repete por favor, diga, passa a ser. Ou seja, não era antes, correto? Passou a ser alma vivente. O homem começou a viver agora com uma alma. O que eu aprendo nesse texto? Muita coisa. Mas só para pontuar, o objetivo desse dia é o seguinte: que a sua alma deve ser o resultado do sopro de Deus. O que a nossa alma produzir deve ser o resultado do sopro de Deus. Se Deus não sopra em nós, a nossa alma pode produzir outra coisa. Quantos aqui querem produzir algo que traga glória ao nome de Jesus? Diga amém, bem forte. Quantos aqui querem produzir algo que vão trazer crescimento, paz na sua casa e na sua família? Diga amém outra vez. Então, a Bíblia diz que a alma, ela é, na sua origem, ela é para ser o produto do sopro de Deus. Então, qual é, gente, a ordem das coisas? Vejam só, olha aqui para mim, ó: pó da terra, fôlego de Deus, depois do fôlego de Deus, a alma vivente, e a partir da alma vivente, o propósito de Deus na vida do ser humano. A minha alma, ela precisa entender qual é o propósito de Deus. Mas para que ela entenda qual é o propósito de Deus, ela precisa saber quem foi que soprou nela. Quando
o homem recebe o sopro de Deus, ele sempre vai para frente. E ele sempre vai entender qual é o chamado e o propósito de Deus na vida dele. Tem muita gente nesse mundo que não sabe o que fazer com a vida. Não sabe exatamente por que ela ainda existe. E hoje eu quero lhe dizer que se você voltar para o sopro divino, certamente você vai ter clareza e entendimento do porquê você está vivo até hoje. E a missão que Deus ainda tem para cumprir na sua história. Mas se eu e você perdermos esse fôlego, se a minha alma se envolver com tantas coisas desse dia a dia, tantas ocupações, tanta missão, tanto projeto, tantas coisas, que a minha alma ela começa a perder o contato com o fôlego que deu propósito para a alma, o que vai acontecer na vida desse ser humano? Veja o que a Bíblia diz no Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá? ARA. Salmo 104, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Se ocultas o rosto, o que acontece com os homens? Eles ficam perturbados, não é? Se Deus ocultar o rosto dele, as pessoas ficam perturbadas. Se lhes cortas a respiração, o que acontece? Morrem e voltam para onde, gente? Ao pó. Agora, versículo 30. Se Deus envia quem? O Espírito dele, letra maiúscula ou minúscula? A palavra Espírito aqui. Está falando do Espírito de Deus. Então, se Deus envia o Espírito dele, a Bíblia diz, as coisas são agora criadas, ou os homens são criados, e assim renovas a face da terra. Então, a ordem aqui, mais uma vez, ela é revelada no texto conforme em Gênesis. A Bíblia diz assim: se o Senhor esconde o rosto dele, a palavra rosto é panim, que é a mesma palavra no hebraico para presença. Em outras palavras, esconder o rosto, Deus esconder o rosto, significa o distanciamento de Deus com o homem, ou o homem de Deus. O homem está se afastando de Deus, o homem está se esfriando de Deus, o homem não está investindo na sua vida espiritual, o homem está envolvido com muitas coisas pessoais, cada dia mais secular, cada dia mais natural, cada dia menos espiritual. A Bíblia diz que uma pessoa que está caminhando assim, ela está se distanciando de Deus e ela não está vendo a face do Senhor. Por isso a Bíblia também diz o quê? Sem santidade ninguém verá o quê? O Senhor. Ninguém terá experiências com Deus. Ninguém terá revelação de Deus. Então, quando o homem se distancia de Deus, a face do Senhor está sendo escondida para ele. E o que acontece quando a face de Deus se oculta na vida de alguém? Quando a presença de Deus se diminui na vida de alguém. Olha o texto de novo. Se ocultas o rosto é presença, certo? Os homens ficam o quê? Perturbados. E lhes cortas a respiração. O que acontece quando você tira a respiração? Morre. Por isso que está ali. Espiritualmente começa a morrer e volta ao quê? O corpo volta ao pó. Então olha como é a ordem em Gênesis. Começa com o quê? A formação do homem? O pó. Depois do pó veio o quê? O fôlego. Depois do fôlego veio o quê? A alma vivente. Depois agora essa alma tem um propósito. Se essa alma perder essa presença, perder esse fôlego de Deus, a Bíblia diz que em vez de ele avançar para o propósito, ele volta para onde? Ele volta para o pó da terra. Agora, o versículo seguinte diz: mas se Deus continuar soprando o fôlego dele, se você estiver em um lugar aonde a presença do Espírito Santo está constantemente sendo renovada na sua vida, e o fôlego de Deus começa a entrar cada vez mais dentro de você, a Bíblia diz assim: os homens são o quê? Criados.
Aqui é bará, é a mesma palavra lá do Gênesis. Os homens, a Bíblia diz outra vez, é como se eles são recriados. Os homens são levantados, os homens são estimulados, os homens são abençoados pela presença de Deus. E a Bíblia diz, agora renovas a face da terra. Tudo começa a mudar quando Deus começa a soprar. A face da terra, ela é transformada. Por quê? Porque agora você está no fôlego de Deus. Você agora está cumprindo a sua missão. Seu propósito está em execução. E o fôlego de Deus está soprando através de você. E aonde você vai na terra, a face da terra é renovada. Você é cheio do Espírito Santo, você entra numa empresa, aquela empresa começa a prosperar. Você é cheio do Espírito Santo, você faz uma visita, a glória de Deus entra naquela casa. Você, com o fôlego de Deus na sua vida, você coloca a mão num projeto e aquilo começa a desembaraçar e começa a dar certo. Onde você vai, você leva a presença, você leva a glória, você leva a autoridade divina com você. E você vai cumprindo uma missão e um propósito de Deus na sua vida. Mas o segredo é o fôlego. E o que a Bíblia diz assim, não pode cortar o fôlego. Vamos dizer juntos? Não pode cortar o fôlego. E aqui tem duas implicações. Não é só cortar o fôlego do pulmão humano que o homem morre, o seu corpo morre. Aqui é o fôlego divino. Eu não posso estar numa posição na minha vida onde o fôlego de Deus não me alcança. Eu não posso desenvolver uma vida espiritual onde eu fico cada vez mais seco e o Espírito de Deus não fala mais comigo. Eu não estou falando de frequentar culto, eu não estou falando de frequentar célula, eu estou falando de ter um coração sensível que ouve a voz de Deus. Eu estou falando de alguém que vem para a igreja e ouve Deus na igreja. Eu estou dizendo de você vir para a igreja e ter um coração aberto para ouvir o que Deus quer te falar na igreja. Porque você pode até vir para a igreja, pode até ir para a célula, mas não está sendo alcançado pelo fôlego de Deus. Porque o fôlego de Deus é a palavra de Deus. É o quê? Você já percebeu que é impossível falar sem fôlego? Sim ou não? Corta o fôlego, não tem palavra. Eu e você precisamos de ar, de fôlego para expressar. Palavras não são apenas sons. Eu preciso de fôlego. E é por isso que toda vez que Deus fala, o fôlego de Deus se move. Toda vez que a palavra é pregada, toda vez que o evangelho é pregado, é o Espírito de Deus, que é o fôlego de Deus que está se movendo no culto. E você, ao vir para a igreja, você tem que estar aberto. Tem que estar o quê, irmãos? Aberto para receber o fôlego de Deus que está em movimento na igreja. Mas se eu estou travado, se eu fechar minha mente, Senhor, eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto desse tema, o que você está fazendo? Você está no lugar certo, mas você não está recebendo o fôlego de Deus. E a Bíblia ensina que se cortar o fôlego, em vez de eu avançar para o propósito, a Bíblia diz, eu volto ao pó. Em vez da minha alma ser um resultado do fôlego de Deus, a minha alma não produz mais nada de valor. É como se ela voltasse ao pó. Eu preciso do fôlego de Deus. Vamos ver juntos? Esse fôlego é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. E eu sei que muitos, nesses dias, têm se sentido às vezes até sem fôlego, cansado. Já viu alguém cansado? Falta o que às vezes nela? Ela se esforça. A Bíblia diz que isso podia acontecer. Veja lá, volta comigo em Gênesis. Você viu o capítulo 2, não foi? Versículo 7. Veja o versículo 17. Gênesis 2, 17. Deus falou com Adão antes da queda. Deus disse assim: de todas as árvores você pode comer. Mas no versículo 17 ele diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso foi antes da queda, certo? Deus avisou.
Agora veja depois da queda, próximo capítulo, Gênesis 3, também versículo 17. Gênesis 3, 17. Depois que Adão caiu, desobedeceu a Deus, Deus veio para ele e disse assim, versão Revista Atualizada diz assim: e Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, qual é a consequência? Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas, quem pode dizer fadiga? E em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ok, veja bem. O que foi que aconteceu aqui no texto? Deus vem agora para Adão e diz assim: Adão, eu vou te mostrar onde você vacilou. Sim, Senhor, pode falar. Você atendeu a voz da sua mulher. Pastor, o problema era a mulher dele? Não, a Bíblia não disse que era mulher. A Bíblia não disse que era Eva. A Bíblia diz que ele atendeu, não foi a esposa, ele atendeu a voz. Diga comigo, voz. O problema foi a voz, não foi a esposa. Mas a pergunta é: que voz foi aquela? Porque entenda, a voz que lhe ministra é nessa que você frutifica. Ela ouviu uma voz também. E qual foi a voz que Eva ouviu? A da serpente. E ao ela receber uma voz, ela, o que ela fez? Ela reproduziu a mesma voz. E é interessante que não existe voz sem fôlego. Sim ou não? Não tem como emitir som também sem fôlego. Então quando Adão ouve a voz de Deus dizendo: você ouviu a voz errada, em outras palavras, o fôlego que foi soprado sobre você não foi o meu. E a palavra fôlego é espírito, é a mesma palavra. Em outras palavras, o espírito dessa palavra, ela entrou em seu coração. E é por isso, Adão, de que você agora, para você sustentar a sua vida, você vai experimentar o quê? Fadiga. Por quê? Porque quando você quita o fôlego de Deus, o homem volta ao pó. Quando você ouve a voz errada, você começa a experimentar um cansaço, um esgotamento. Por quê? Porque você está investindo recurso e energia em um propósito que nunca foi de Deus. Quando o homem começa a se desviar dos planos de Deus e começa a fazer seus próprios negócios, seu próprio jeito, sua própria maneira, e não quer saber das coisas espirituais, ele investe as fichas dele, ele investe o tempo dele, investe tudo. Mas quando ele vê nada daquilo ali está trazendo satisfação, está trazendo realização, e quando vê, muitas vezes não tem nem resultado na vida dele. E está bem distante do que seria o plano original, porque o plano original, o propósito de Deus, só é revelado mediante o fôlego de Deus. Então, se você tem ultimamente se cansado, e você se sente fadigado, significa o quê? Que se alguém está precisando e tentando buscar fôlego, é porque talvez se distanciou do fôlego de Deus. E hoje Deus está te chamando para você voltar à presença e na distância suficiente para que o fôlego de Deus te alcance. Porque tem muitas vozes na cidade, tem muitas vozes na nação essa semana, e na verdade esses meses. E assim
como Deus falou com Adão, eu quero perguntar a você hoje: que voz você tem ouvido? Quem tem te alimentado? Que espírito tem tocado o seu coração? Porque se não é o fôlego de Deus, a Bíblia diz, você vai viver em fadiga, vai viver em cansaço, em esgotamento, e você vai ficar frustrado. E não é esse o plano de Deus. Esteja no lugar onde o fôlego de Deus te alcança, onde o Espírito de Deus te toca. E aí, gente, imagina, já viu alguém ser reanimado? Aquele pulmão não tem nada, mas vem alguém e faz o quê? É isso que Deus vai fazer hoje aqui. Ele vai soprar dentro do seu espírito, vai botar o fôlego dele dentro de você, e aquilo que estava precisando de ânimo, você vai sair daqui com o poder do Espírito Santo, com o ânimo de Deus na sua vida, para você não voltar ao pó. Sua alma não vai produzir algo que é só poeira. Sua alma vai produzir algo que é para a glória de Deus, e tudo que você fizer vai renovar a face da terra. É isso que Deus quer. Pronto, acabei. Era só uma mensagem rápida. Eu queria ter meia hora para investir nisso, mas a mensagem é essa: se alguém corta o acesso do fôlego, essa alma não tem mais nada de bom para produzir. Ela apenas volta ao pó. Tudo que faz é um monte de poeira, não dá em nada. Mas Deus diz: deixa meu espírito soprar em você. Porque se você não ouvir meu fôlego, se você não receber meu fôlego, não ouvir minha voz, você vai acabar entrando em fadiga, em cansaço. E o que é a fadiga? Você está buscando fôlego. Por que está faltando fôlego? Porque faltou acesso à voz correta. Está ouvindo a voz errada. Ouça a voz de Deus. Está muita confusão, pastor. Então feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, abra a sua Bíblia, chore aos pés de Jesus e peça a Ele, diga: papai, fala comigo, tem muita confusão, tem muitas vozes nesse mundo, eu quero ouvir a tua voz. Vá para a cruz e coloca a sua vontade crucificada ali naquele lugar, e deixa Deus fazer nascer a vontade dele na sua vida. Mas não vive em fadiga. Não viva se esforçando e buscando ar, e no final só tem poeira. É preciso você se expor cada dia. Domingo e domingo é muito bom, mas é preciso cada dia você entrar no lugar onde Deus consegue soprar sobre você. Para de ouvir a voz errada. Para de ouvir a voz de amigos, a voz de opiniões, de tudo que é cientista, político por aí. Para de ficar ouvindo a voz de A e B e C. Vai ouvir a voz de Deus, meu irmão. Vai ouvir a voz do Senhor. E quando você vir para a igreja, abre o coração para você ouvir o que Deus está falando através dos profetas dele. Abre o coração para você ouvir o que Deus está falando através da Bíblia, através da palavra dele. E pare de viver cansado, fadigado, porque você está ouvindo uma voz errada. Coloque-se no lugar onde o sopro de Deus lhe alcança, que aí você vai saber o que é ânimo, força, empolgação, entusiasmo, adrenalina, todas essas coisas boas, para você continuar rompendo. Por mais que o inimigo tenta roubar, não importa, a gente se levanta mais ainda e a gente vai para frente, e no final Deus vai ser glorificado. E quando eu perceber, eu não voltei ao pó, não, a face da terra foi renovada. Há uma nova realidade na minha frente, na minha família, na minha empresa, na minha cidade, na minha comunidade. Deus está renovando a terra. Por quê? Porque eu ouvi a voz certa. Quem ouviu pode dizer amém. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu sei, gente, eu sei. E o que eu estou falando aqui, eu vivi com vocês também. A gente ouve muita coisa, a gente fica cansado. Ouve muita coisa, mas sabe o que é voz errada? É voz errada. Voz é fôlego, é o fôlego errado. E a gente tem que ouvir Deus.
Tem que ouvir Deus. Muita opinião, muita coisa que não é de Deus, muita coisa que Deus não está falando, muita coisa que as pessoas falam em nome de Deus, muita coisa se acha como porta-voz de Deus, e a gente fica como esponja absorvendo tudo. Está confuso? Vai para a cruz. Vai para a cruz. E deixa Deus falar com você. Quem quer receber a presença do Espírito de Deus renovada na sua vida? Senhor, não só renove a face da terra, renove a face da igreja. Renove, Senhor Deus, os teus filhos. Renove a minha vida, renove minhas forças, renove o meu ânimo, renove a minha visão. Renove, Senhor Deus, nossas vidas. Hoje levantamos as mãos diante de Ti e pedimos, Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Vem com teu fôlego, Senhor Deus, sobre essa casa. Reanima, 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 Senhor Deus. Reanima hoje, remova toda a fadiga, remova todo o cansaço, remova, Senhor Deus, toda a voz errada. Hoje oramos em nome de Jesus. Coloque a tua igreja em linha. Coloque a tua igreja em linha, Senhor Deus. Coloque o teu povo na linha correta. Oh Espírito do Deus vivo, nivela-nos, acerta-nos, corrija-nos, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos, ó Deus. Porque o Senhor quer renovar a face da terra. O Senhor quer abençoar a cidade e a nação. Mas a igreja precisa estar no lugar aonde o teu fôlego é soprado, aonde a gente ouve a voz correta, aonde somos ministrados a palavra correta. Oh Espírito do Deus vivo, toma cada um aqui nesse lugar. Se alguém tem andado fadigado, erga bem alto seus braços. Deus vai remover esse cansaço, Deus vai remover essa fadiga. Mas você diz: Senhor, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida, sopra sobre o meu corpo. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Vem Espírito de Deus, tira, Senhor Deus, tira toda a obra do maligno. Sopra, poderoso Espírito Santo, e remove todas as coisas que foram plantadas por Satanás. Em nome de Jesus, hoje eu oro, hoje eu clamo. Renova, renova, peça ao Senhor, diga: renova-me Deus, renova-me Deus, renova-me Deus, renova-me Deus. Renova a igreja, renove o PIB do Brasil, renove a família, renove, Senhor Deus, as igrejas na terra, a igreja da nação brasileira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra, Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Vem com o teu poder, vem com o teu poder. Assim nós intercedemos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse coro, com esse disco. Sopra nesse lugar, profetiza, igreja. Virá hoje ainda esse sopro sobre você. Deus sopra sobre a sua vida e a sua casa e remove toda a fadiga em nome de Jesus. O de Deus vem sobre nós, te desejando. Teu reino vem, cumpra o teu querer, assim como é o céu. Peça a Ele, clame ao Senhor. Sopro de Deus vem sobre nós, te desejando. Teu reino vem, cumpra o teu querer, aqui como é no céu. Sopro de Deus vem sobre nós, te desejando. Sopra sobre essa casa, sopra, Teu Senhor Deus, sopra, meu Deus. reino vem, cumpra o teu Sopra, meu Deus, sopra, meu Deus, sopra. Aqui. Sopra sobre a igreja, sopra sobre a PIB. Espírito Santo, remova a fadiga, remova a voz errada, voz é serpente. Eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu declaro pelo poder do Espírito Santo: toda semente do maligno sai da mente, sai da alma, sai dos pensamentos, sai dos sentimentos, sai da vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro sobre você e a sua família, e eu declaro renovação de forças,
renovação de forças. Receba da parte de Deus, receba o toque do Espírito de Deus, receba o abraço do Espírito de Deus e declare hoje: diga, voz errada, saia da minha alma, voz de serpente, saia da minha alma, fôlego do inimigo, fora da minha vida. Agora, em nome de Jesus, abre a boca e diga: eu renuncio toda voz errada. Abre a boca e declare: eu rejeito o fôlego do diabo, eu rejeito as palavras enganosas do maligno. Saiam da minha vida agora, saiam da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu não vou andar em fadiga, eu não vou andar produzindo apenas poeira. Não, Deus tem um plano. Deus vai realizar algo grande na história dessa igreja e na história da sua família, em nome de Jesus. Receba o fôlego de Deus, receba o Espírito de Deus, receba o toque de Deus agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, receba a presença do Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. A fadiga sai agora, cansaço sai agora, e eu profetizo a renovação sobre a sua mente, renovação nos seus pensamentos, renovação nos seus sentimentos, renovação de Deus nas suas vontades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou pedir a você erguer os braços bem altos para Jesus, e pela fé eu vou pedir você respirar bem profundo agora. Respire profeticamente esse ar, como se a atmosfera, respira a atmosfera de Deus. E ao você soprar, sopra bem forte, como se sai todo o fôlego errado, todo o fôlego errado, todo o fôlego do mal. Sai tudo que entrou na minha cabeça, que entrou pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Respira a atmosfera de Deus e expire todo espírito ruim. Declare isso agora, respira bem profundo em nome de Jesus. Respire, ao você expirar, e você se expira, sai da minha vida todo cansaço, toda fadiga, em nome de Jesus. A mentira do diabo tem perna curta, querido. Eu declaro, termina aqui hoje toda a intenção das trevas em prevalecer contra qualquer família, contra qualquer vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor, para receber o fôlego divino, em nome de Jesus. A sua alma é abençoada, a sua alma é um presente de Deus. Ela vai seguir na missão correta. Sua alma vai produzir o que é de valor. Sua alma será resultado do fôlego divino. Sua alma vai produzir o que o fôlego de Deus plantar dentro de você. Sua alma vai te levar a você imaginar as coisas divinas, a você desejar as coisas sobrenaturais de Deus. E você vai ser usado pelo Senhor, e a terra será renovada, a cidade será renovada. Deus vai renovar a face da terra, porque os filhos dele estão cheios do fôlego do Espírito Santo para fazerem a obra de transformação, em nome de Jesus. Por isso eu declaro: a fadiga vai à cruz, fadiga espiritual vai à cruz agora. Eu dou o comando e declaro: fadiga emocional, sai agora do corpo, vá à cruz do Calvário. E até a fadiga do físico, o cansaço físico, eu declaro agora, removido sobre você, e vai à cruz do Calvário, em nome de Jesus. E sobre a sua vida está o fôlego do Espírito Santo. É Ele que reanima, é Ele que te motiva, é Ele que te dá o entusiasmo para que você prevaleça, permaneça de pé, continue crendo, continue batalhando, lutando as guerras do Senhor, porque o Senhor te usará de uma forma ainda muito maior do que você já foi usado pelo Deus. Deus não terminou. Deus tem muita coisa para realizar através da sua vida. Sua história está sendo contada. Apenas
proteja a sua alma para não ouvir a voz errada. Apenas proteja a sua alma para uma voz errada não soprar dentro de você. É a palavra de Deus que vai prevalecer nessa igreja. É a palavra de Deus que vai prevalecer na sua família. E toda intenção do inimigo em te cansar e tirar o seu fôlego, cortar a sua respiração, essa intenção foi destruída hoje na cruz do Calvário, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu vou contar até 3 e eu vou pedir a você para dar aquele grito de vencedor. Ao contar até 3 eu vou pedir a você a dar aquele grito de conquistador. Ao contar até 3 vou pedir a você a dar aquele grito daquele que diz: eu não vou me abater, eu não vou ficar para trás, eu vou continuar respirando o fôlego de Deus e eu vou avançar até a face da terra ser renovada, até eu ver uma mudança total na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, na minha igreja, na minha cidade, em nome de Jesus. Se você está preparado, diga amém. Não, prepare o fôlego, porque você vai soltar agora esse fôlego poderoso do Espírito Santo. 1, 2, 3. Quem pode dar um grito de júbilo, de vitória, de conquista, para a glória de Deus Pai. E um aplauso ao Rei, um aplauso a Jesus Cristo, aquele que nos dá o Espírito Santo, que sopra em nós o fôlego de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode olhar para o seu amigo e dizer assim: eu tinha que vir para a igreja hoje. Amém. Toda fadiga saiu, todo cansaço emocional foi à cruz, porque hoje você recebe fôlego divino, fôlego de Deus. Vai para casa hoje, vai receber mais fôlego de Deus. Deus não sopra apenas aqui não, sopra lá no seu quarto de oração, sopra lá na sua cozinha, sopra no seu carro, sopra no metrô, sopra no seu trabalho, sopra na faculdade. Deus vai soprar na cidade inteira. A terra é do Senhor, toda essa terra e o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Continue respirando fundo, porque o Senhor renova hoje as suas forças, para a glória do nome dEle em sua vida.